Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Olha, nós devemos ter em mente que, primeiro, Deus, Ele nos amou primeiro. Segunda coisa, Deus, Ele é onisciente. Terceira, que Deus ele tem pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos, os caminhos maiores do que os nossos caminhos. Quarto, a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Com base nisso, eu quero te falar a respeito de um texto que está no livro de Números, capítulo 11, versículo 4, e ele nos diz nesse texto que havia alguns estrangeiros infiltrados no meio do povo de Israel que estava saindo do Egito e que estava caminhando rumo à terra prometida. E que esse povo começa a falar, murmurar, reclamar que ele estava querendo comer carne. E o povo de Israel começou a se deixar ser influenciado. E ali eles começaram a ter saudade do Egito, do alho poró do Egito, do pimentão do Egito, do melão do Egito. E ali eles começaram a expressar isso. E quando eles começaram a expressar isso, eles desagradaram a Deus. E o que eu quero deixar para você nessa mensagem, nesse texto que nós lemos e baseado nesses conceitos que nós já falamos sobre Deus? Que nós temos que ter cuidado com as pessoas que estão ao nosso lado. Eu vou dar um exemplo pequeno meu, de quando eu assumi na minha empresa, na empresa que eu trabalho, há muitos anos atrás, eu era nova, recém-concursada, e eu fui direto para um setor onde só tinha terceirizados. E quando eu cheguei naquele lugar, as mulheres que trabalhavam lá, elas começaram a falar assim: nossa, mas eles te enterraram aqui, você nunca mais vai sair daqui, esse lugar aqui é horrível. Se eu fosse você, se eu fosse concursada, eu não ficava num lugar desse jamais. E eu saí dali com aquele negócio na minha mente e fui direto pro chefe, dizer ao chefe que eu não queria trabalhar naquele lugar. Ele, sem problema, me trocou de lugar e colocou um outro rapaz. Em menos de um ano, aquele rapaz ele já tinha assumido um cargo de chefia. Ou seja, se eu tivesse ficado ali, o lugar é meu. Deus tem planos maiores, Ele me colocou no lugar maior, mas a minha mente foi pequena e eu me permiti ser influenciada. E nós precisamos estar atentos com as pessoas que nos influenciam. As pessoas que falam coisas aos nossos ouvidos e às vezes por falta de maturidade nossa, nós vamos sair tomando atitudes, nós vamos sair abandonando opções, abandonando planos e propósitos que Deus tem para nós, desistindo das coisas. Muitas vezes pessoas se permitem influenciar por alguma coisa que um amigo fala, que uma amiga fala, chega em casa, cria um problema com o seu cônjuge, ou cria problema com seus filhos, cria problema no trabalho, se afasta de Deus. Muitas pessoas creem, acham que Deus, quando se fala em Cristo, se fala em Deus, se fala no Espírito Santo, é fanatismo. Quando se muda de vida e quer viver uma vida nova, é fanatismo e começa a trazer esse tipo de palavra. E se nós não estivermos firmados em Cristo, somos fadados a afastar do Senhor. E nós precisamos ter cuidado com esses comportamentos e essas pessoas que nos cercam, essas pessoas que estão ao nosso redor. E para nós fazermos isso, nós precisamos conhecer, nós precisamos ter firmeza, nós precisamos nos relacionar, ter intimidade, ter confiança. Nós precisamos ser gratos e nos sentir seguros nas mãos do Senhor. Quando nós nos relacionamos com Ele dessa forma, Ele vai cumprir em nós o plano dele inicial, que é o melhor para nós em todo o tempo. Então, quando nós agimos como esse povo, nos deixando ser influenciados, vamos perder as bênçãos de Deus como esse povo, eles receberam a ira do Senhor. E eu gostaria de deixar essa mensagem com você, para que você, em todo o tempo, você esteja atento aos sinais que estão à sua volta, as palavras que são ditas, para que você venha viver um tempo novo, um tempo melhor, e usufruindo tudo de bom que Deus tem para você. Cuidado com as pessoas ao seu redor, amém? Eu vou fazer uma oração por você, para que o Senhor abençoe seu dia. Pai, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos essa pessoa que está ouvindo agora essa palavra. Senhor, o Senhor nos alerta quanto às pessoas que estão ao nosso redor, para que nós tenhamos sabedoria de ouvir e de não permitir que
palavras entrem em nossa mente, em nosso coração e nos afastem do Senhor. Porque uma vez que nos afastam do Senhor, nos afastam de tudo que o Senhor tem para nós. Dê-nos sabedoria, entendimento, discernimento, para que nós possamos, Senhor, conduzir o nosso dia. Para que meu irmão, minha irmã que está ouvindo assistindo esse vídeo agora, possa ser abençoado durante este dia, recebendo do Senhor a direção. E que no final do dia ele possa ou ela possa dizer que foi abençoado, guardado e que tomou boas decisões porque o Senhor acompanhou. Que haja, Senhor, um relacionamento genuíno entre essa pessoa que ouve, que assiste esse vídeo, e o Senhor agora, para que seu nome seja glorificado e que essa pessoa receba a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.